coisa importante sobre não conseguir dormir. Forçar o sono não adianta. Se você decide, eu vou dormir, não, eu tenho que dormir, vou fechar o olho aqui e vou dormir. Se isso virar uma briga dentro de você, infelizmente, a coisa piora. As pessoas que sofrem de sono, elas contam isso. Parece que quanto mais eu tento dormir, né, eu faço força para dormir, mais difícil é pegar no sono. E o sono, ele vem da onde, né? Do relaxar, se soltar e tudo mais, né? Bom, no que consiste exatamente o tratamento para diminuir ou acabar com a insônia? É a mudança dos hábitos, né? Basicamente. Terapia comportamental ajuda também, né? Em alguns casos você precisa de um processo terapêutico, principalmente se lá na base da sua insônia estiver a ansiedade, a depressão gerada por traumas, porque é de novo um efeito dominó, uma coisa que acontece que leva a outra. Então, muitas vezes um processo terapêutico é muito útil também para diminuir, para melhorar a questão da sua insônia e você voltar a ter mais tranquilidade para dormir. Para você dormir bem, né, isso também é importante, você precisa ter atividades dinâmicas durante o dia. O que significa isso? O nosso corpo, ele é uma máquina, né? Ele é uma máquina funcionando, em tese, funcionando perfeitamente. Todos os órgãos, a circulação, todo o sistema funcionando lá dentro é como se fosse uma máquina. A gente precisa de um dinamismo durante o dia. Então você trabalha, você estuda, você cuida da casa, você lê, você fala com as pessoas, você ajuda alguém, todo esse dinamismo, né, em equilíbrio leva para uma boa noite de sono. Mas se eu tenho uma má noite de sono, prejudica o meu dinamismo. De novo, a gente está naquele círculo vicioso, né, onde uma coisa gera outra, que gera outra, e fica um processo de retroalimentação. Esses dois segredos, né, de você ter uma atividade dinâmica durante o dia para ter um sono reparador, precisa andar equilibradamente, isso precisa estar sincronizado. A medicação, ela nem sempre funciona, né? O corpo realmente, embora esteja recebendo algo externo para fazer com que ele durma, a gente sabe que o sono não está ligado só ao corpo, que vai ser anestesiado por essa medicação. Existe um conjunto de coisas que são os outros níveis da gente, que é a nossa parte mental, a nossa parte emocional, a nossa parte energética. E tudo isso forma aquilo que a gente chamou antes, né, dos vários níveis que realmente faz com que a gente durma bem. É tudo isso, todas essas engrenagens funcionando junto. E a gente diz assim, que no nosso corpo já existe a melhor farmácia do mundo, produzindo todas as substâncias que são curativas. Mas existem algumas questões que envolvem a forma de você sentir, de ver o mundo, de pensar, que vão impedindo que essa farmácia realmente produza a química necessária. Então, aí, o que o ser humano fez? Criou uma química paralela. Isso já existe desde a questão da fitoterapia. Se a gente vai estudar os índios, né, os antropólogos, eles veem que já existiam ervas soníferas, né? Inclusive para fazer alguns procedimentos que fossem cirúrgicos mesmo. Nos casos mais graves, como a questão da ansiedade, como uma questão de depressão, que realmente já traz como sintoma uma insônia, são indicados remédios para fazer as pessoas realmente começarem a induzir o sono ou a ficar sonolenta para querer dormir, né? E a classe de medicamento que trabalha isso são os antidepressivos e os ansiolíticos. Dentro dos antidepressivos tem aqueles que a gente chama de sedativos, que eles diminuem, né? Sedar é de alguma forma anestesiar, colocar para dormir, que é a amitriptilina e a nortriptilina. Veja bem, gente, a gente vai fazer um adendo aqui. Nós não estamos indicando que você use essa medicação. E essas medicações têm receitas de uso controlado. São medicações que agem a nível de cérebro e isso precisa ser muito bem controlado, porque são drogas que a gente chama de psicoativas. E elas precisam realmente estar monitoradas por um médico que seja especialista para saber que hora que é preciso parar e como parar o uso disso. Quais são os ansiolíticos mais comuns? Os famosos calmantes ou os tarja preta. O famoso Rivotril, que o nome é clonazepam, né? E o diazepam. Tem também o que a gente chama de hipnótico, que é para aquelas pessoas que têm aquela insônia inicial,
que é a insônia para começar a dormir. Agora, o que está mais na moda, muito na moda, é o hormônio da noite, como é conhecido, que é a melatonina. Melatonina tem sido muito estudada, aqui no Brasil ela ainda não está liberada, mas nos Estados Unidos isso é vendido como um suplemento, né? O que a gente recomenda, né? O tipo de tratamento não farmacológico, ou seja, o tratamento que não utiliza realmente substância química externa, para que a nossa farmácia interna esteja em condições para poder fazer a produção dessas próprias drogas. Então são técnicas, né, terapêuticas que trabalham o quê? Relaxamento, né, que é fundamental para você realmente conseguir descansar e adormecer e se manter dormindo. O controle dos estímulos, como eu vou administrar, gerenciar o meu estresse. Então, tudo isso, eu e a Inês, enquanto terapeutas, né, dessa área, a gente está habilitada a ensinar, a reproduzir para quê? Para que você possa, por si mesmo, ir tirando aquilo que impede você do sono, para organizar isso e não ficar, de alguma forma, preso nos remédios, né, na nossa farmacinha externa. Porque o que a gente faz? A gente toma um Stilnox, só que não muda os nossos hábitos, não faz o que a gente chama de higiene do sono. Então, o problema tende a permanecer. São todas técnicas que elas promovem isso, uma higiene da mente, que é um relaxamento mental. E também entram todas as técnicas com as quais eu e a Inês trabalhamos, que são técnicas psicológicas que trabalham a mente para ela criar uma condição favorável e você realmente poder relaxar de forma consciente, de forma programada.